Queridos alunos da disciplina História dos Batistas, do Seminário Teológico Batista em São Luís, estamos aqui novamente. Sou o pastor Anderson Cavalcante, mestre em Teologia Bíblica, e neste vídeo trago uma temática muito interessante, que é o estudo que está sendo feito pela uma comissão do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira, um estudo que está sendo feito de atualização da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu vou apresentar aqui um relatório preliminar desta comissão. Inclusive, esta semana, na reunião do Conselho, a comissão falou novamente sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. Eles estão dando seguimento para que, no tempo certo, este relatório final possa chegar para ser discutido em uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, para a discussão e aprovação da atualização de algumas questões específicas na nossa declaração doutrinária, declaração de fé. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente caminhar dentro do relatório que foi trabalhado pela comissão. E aqui, deixa eu só fazer o ajuste. Então, só aproveitar para falar da importância deste trabalho, a importância da declaração de fé de um povo, de um grupo confessional, não é isso que nós somos. E se nós já vimos durante o semestre o início do trabalho batista oficial ali no século XVII, certo? Na Holanda e na Inglaterra. O surgimento das primeiras declarações de fé, com princípios específicos defendidos pelo povo batista. Falamos da declaração de fé londrina, a primeira e a segunda, e elas que vão ser base para as declarações de fé norte-americana, as declarações de fé da Filadélfia e também de New Hampshire. Essa declaração de New Hampshire, que é a base do que vai ser trazido para o Brasil pelos missionários pioneiros, elas vão ser traduzidas e vai seguindo a evolução até que, em 1986, temos a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, vamos compartilhar com vocês esse material, certo? Então, deixa eu voltar aqui novamente. Isso, para a gente poder seguir com a nossa aula. Então, esse foi um relatório que a comissão apresentou do estudo da declaração doutrinária, e a Convenção Batista Brasileira tem por missão viabilizar a cooperação entre as igrejas batistas no cumprimento de sua missão como comunidade local. Ok, então tem um texto aqui inicial que a comissão apresenta, 1 Pedro 3, 14 e 15, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O anteprojeto da revisão de declaração doutrinária, e aqui vem a explicação inicial, a revisão do texto da declaração doutrinária adotada pelas igrejas batistas do Brasil, requer redobrada atenção e é um trabalho que não pode ser feito em prazo curto de tempo. Neste sentido, a comissão tem buscado atuar tomando os devidos cuidados. Nesta fase, a comissão está engajada na missão que recebeu da CBB no processo de revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. O relator desta comissão é o Dr. Lourenço Stélio Rega, diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Inclusive, observei no relatório dele nesta semana que eles estão, inclusive, abertos a novas sugestões para ser avaliada pela comissão e ver e dialogado para trabalhar nessa questão da atualização da nossa declaração doutrinária. Neste momento, a comissão apresenta um anteprojeto esclarecedor do percurso que está sendo seguido pela comissão e também com mais uma oportunidade da participação do nosso povo batista no fluxo de atividades, pois isso se torna fundamental para sinalizar caminhos à comissão. Então, o envolvimento do povo batista brasileiro e como se deu esse envolvimento. Está falando aqui ainda que durante o ano de 2016, no início de suas atividades, a comissão promoveu
2 consultas públicas para obter indicadores para o seu trabalho. A primeira consulta foi realizada por meio do preenchimento de formulário, em abril de 2016, durante o encontro anual da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, lá em Santos, São Paulo, no período da Convenção Batista Brasileira, naquela cidade, quando ocorreu, durante a semana de atividades da Assembleia, está bem ali listado. Durante o segundo semestre daquele ano, 2016, foi realizada a segunda consulta, dirigida ao público batista em geral, no formato digital pela internet. Tivemos, ao total, então aqui tem o resultado da consulta, 257 participantes. Vai citar os pastores que responderam e as contribuições, de forma geral, dos membros das igrejas batistas, das lideranças, de certa forma, batista brasileira. Vai aqui apresentar no slide agora a questão por idade e os totais daqueles que participaram nesses primeiros momentos. Aqui também agora por estado, né, isso sendo apresentado, a participação de vários estados do Brasil, trazendo sugestões para a comissão poder trabalhar em cima delas. E aqui vai especificar nesse slide a função, né, isso dentro da igreja. Pastores, membros, líderes de ministério, professores de ABD, diáconos, seminaristas, ministros de música, e como é importante a participação de todo esse pessoal, porque entendemos o princípio, né, da participação congregacional nas nossas decisões, nas nossas igrejas, também serve para aplicação associacional e convencional. Os temas em destaque, e aqui observamos temas que foram indicados nesta ocasião, e vejam aqui, ó, claro que, em primeiro lugar, iria ficar a questão que tem a ver com a doutrina da salvação, não é isso? Que é sempre discutida em nosso meio, principalmente acadêmico, eleição, predestinação, livre-arbítrio. Mas olha o tema que ficou em segundo lugar, e vale a pena esta atenção, a questão da família, do casamento, da questão do homossexualismo, os princípios bíblicos sobre esses assuntos. Então, bem diversificado, os temas em destaque, está bem aí apresentado, e a comissão está trabalhando em cima das sugestões que foram apresentadas. Né? Cada membro da comissão recebeu um conjunto de documentos para elaborar suas proposições iniciais na elaboração do anteprojeto. Então, olha aí os documentos base. A Declaração Doutrinária Atual, da CBB, de 1986, a Confissão de Fé de New Hampshire, anteriormente adotada, ela que foi a base para a nossa, né? Filosofia da Convenção Batista Brasileira, Princípios Batistas, dados da consulta pública digital, dados da consulta pública no encontro da OPBB e coletânea de confissões de fé e declarações doutrinárias. Então, quero parabenizar realmente a comissão por este trabalho que tem sido feito e muito interessante, muito necessário. O texto a seguir do anteprojeto é fruto do trabalho de cada membro da comissão, que também estará atenta para receber sugestões adicionais para a continuidade desta missão que nos foi confiada, vai dizer no material do relatório da comissão. Assim, qualquer sugestão, como eu citei já, pode ser enviado ao relator, o Dr. Lourenço Stélio Rega, está à frente da comissão, que vão avaliar as novas contribuições e ver possíveis considerações. Declaração doutrinária, um breve histórico e sua importância. Então, aqui temos que os batistas têm na Bíblia sua única regra de fé e prática. Por esta razão, conhecidos como povo do livro, porém, desde os começos do século XVII, adotam confissões ou declarações de fé que constituem sumário das mais importantes afirmações da sua fé e suas doutrinas. Presentes no Brasil desde 1871, quando plantada a primeira igreja pelos imigrantes norte-americanos, né, pastoreada pelo pastor Richard Radcliffe, os batistas aqui também sentiram a necessidade de um sumário de sua fé e suas convicções, conscientes, entretanto, de que é a Bíblia e especialmente o Novo Testamento a base e fundamento de sua fé, que deve regular o conjunto de suas doutrinas fundamentais e suas confissões ou declarações de fé.
Lumpke, por exemplo, reúne mais de 40 documentos confessionais entre os batistas da Inglaterra, dos Estados Unidos, da América do Norte, da América e suecos, alemães, neozelandeses, australianos, canadenses e russos, entre outros. Documentos confessionais de vários grupos batistas ao redor do mundo. A Convenção Batista Brasileira resolveu, desde o começo, adotar a Confissão de Fé de New Hampshire, aprovada pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, berço dos primeiros missionários que vieram para o nosso país e serviram aqui por muitos anos. Esse documento confessional apresenta, entre outras características, a de um calvinismo atenuado, procura reunir e resumir, como se fora numa condensação ou sumário, toda a Escritura ou grandes verdades que ela encerra. A autoridade de uma confissão de fé ou declaração doutrinária entre os batistas só é admitida quando fiel aos ensinos da palavra de Deus e assim a CBB crê. Então, a Bíblia é a base daquilo que nós cremos. A declaração doutrinária, ela é fruto, ela é extraída de ensinamentos presentes na Bíblia e sustentada pelo texto bíblico, inclusive. Por que e para que uma confissão ou declaração de fé? Batistas brasileiros da CBB, se para nós é a Bíblia a única regra de fé e conduta. Então, uma pergunta interessante é feita, podemos seguir aqui. Os batistas adotam confissões de fé desde os seus começos institucionais, 1609, ali na Holanda, porque elas constituem sumários importantes de crenças bíblicas essenciais. Nós já vemos ali em 1609 a defesa do congregacionalismo, a defesa da separação entre igreja e Estado, a defesa do credo ao batismo para quem crê e da profissão pública de fé, e servem como expressões de unidade e proteção do erro e de heresias que em nosso tempo, mais do que em outras épocas, aparecem a cada dia. Então, aqui a defesa da necessidade e importância de termos uma declaração de fé. A confissão ou declaração de fé entre os batistas visa a descrever suas doutrinas distintivas, solidamente baseadas nas Escrituras, e assinalar o que é comum com outras correntes evangélicas e cristãs, a prover orientação teológica em tempos de controvérsia e lembrar a eles mesmos e aos seus líderes pastorais e mestres os elementos basilares da nossa fé ao longo da nossa história. No texto precioso, a propósito da Confissão de Fé de Londres de 1689, diz Sugel Michelin que não é suficiente dizer eu creio na Bíblia. Uma confissão ou declaração de fé é necessária, porque serve para promover a unidade da igreja, também para a proclamação e a defesa da verdade, para manter ordem na igreja, para avaliar e orientar os ministros da palavra, vários textos aí expostos, porque nos dá sentido de continuidade histórica, porque ela nos ajuda a enfrentar seitas heréticas. Karl Treumann, por seu turno, aponta na tradução em italiano que, não obstante ser a Bíblia a única regra de fé e conduta, a norma, isto é, o padrão que vai normatizar a fé e a conduta do cristão, a confissão ou declaração de fé constituirá, para os que adotam a norma, a regra estabelecida que só terá autoridade e será digna de fé se firmemente fundamentada nas Escrituras Sagradas. Como é importante que cada uma delas tenham a fundamentação bíblica para sustentar aquilo que está sendo apresentado e defendido. Diz Treumann, com pertinência, que as confissões ou declarações de fé delimitam o poder da igreja, oferecem um sumário dos pontos fundamentais da fé, permitem distinguir de maneira apropriada o lugar e as funções dos que lideram e servem a igreja e de cada um dos seus membros. Destacam o que é importante, relativizam e põem em contato o presente com o passado, refletem a substância de nossa adoração, desenvolvem uma parte vital do plano paulino para a igreja após a era apostólica.
lembremos um pouco nossa história. Na década de 60, no século passado, em vista do novo cenário denominacional, com a irrupção do movimento que inovava em relação à compreensão da doutrina do Espírito Santo, seu batismo, seus frutos e seus dons, a Convenção Batista Brasileira constituiu um importante grupo de trabalho, constituído de 13 membros para estudar aquele assunto. E era uma questão doutrinária, certo? Então, olha a importância da declaração doutrinária. Pois bem, o GT dos 13, após trabalho diligente, como fruto dele, prestou importante relatório à convenção. Esta o aprovou e em 1978 a CBB resolveu nomear uma comissão para rever e alterar, se necessário, a declaração doutrinária então adotada. A revisão foi aprovada. Em 1986, passadas quase 3 décadas, um novo grupo foi constituído pela CBB e cuida de examinar acuradamente a declaração, rever textos bíblicos que servem de fundamento a cada proposição, colher sugestões do povo batista, por meio de ampla pesquisa em todo o país, sobre alterações julgadas necessárias. Então, olha a importância que de tempo em tempo o povo batista se reúna com este propósito de reavaliar a sua declaração de fé, tendo sempre a Bíblia como base, como fundamento daquilo em que eles creem. O trabalho é amplo, a comissão oferecerá algumas alterações que tratam de questões de natureza doutrinal e ética, emergentes da realidade de nossos dias. Então, vale a pena que a nossa declaração continue contextualizada para a nossa época. O princípio da competência da alma leva-nos naturalmente a viver em unidade dentro do território da diversidade, e isto faz parte do modo batista de ser e pensar, desde os começos de nossa história. Esse percurso requer sério, profundo e tranquilo trabalho exegético e hermenêutico. A nossa declaração não é só doxológica ou apenas essencialista, considerando apenas a essência da fé, mas sim doutrinal e apologética, que tem a ver com a defesa da fé, tratando de assuntos controvertidos, contemporâneos, à luz da nossa compreensão das Escrituras ao longo da nossa história. Temas importantes vieram à comissão por meio das consultas públicas, que serão objetos de tratamento. Além disso, outros assuntos relevantes serão considerados. Também serão realizadas correções gramaticais, importante esse trabalho, revisão de textos bíblicos, revisão frasal, uniformização da grafia na nomenclatura teológica, procurando linguagem inteligível e contemporânea. É assim que estamos trabalhando na elaboração da proposta da revisão da declaração doutrinária da CBB, finaliza a comissão. Queremos, mais uma vez, agradecer a Deus por estas vidas preciosas que se dispuseram a este serviço. O pastor Lourenço Stélio Rega, o relator da comissão, e os demais participantes, Irlan Pereira de Azevedo, Claudir Garros, Oswaldo Luiz Gomes Jacob, Josué Salgado, Linaldo de Souza Guerra e também Samuel Mouta. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e que o trabalho que está sendo desenvolvido no tempo apropriado seja levado para o Conselho da CBB e também para a Assembleia, para a decisão e consolidação desta atualização. Estamos vivenciando um tempo histórico, não é isso? E vai acontecer no tempo de Deus, para a glória dele. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos alunos, Deus continue abençoando cada batista brasileiro e que os princípios extraídos da palavra que nós temos defendido em nossa declaração de fé continuem a ser aplicados à nossa vivência diária, na proclamação em específico da mensagem do Evangelho no Brasil e no mundo inteiro. Que Deus nos abençoe. Amém.